Então é algo muito semelhante, trazendo aqui para a prática, no que tange à prescrição do entendimento aí do ministro Alexandre de Moraes. Com relação ao ministro Mendonça, ele teve um entendimento totalmente diferente do ministro Alexandre de Moraes, certo? Com relação ao elemento subjetivo e a sua retroatividade ou não, o ministro Mendonça disse o seguinte: bem, eu concordo com o ministro Alexandre de Moraes de que a improbidade administrativa, a ação por improbidade administrativa, se trata de uma ação de natureza eminentemente civil, e não penal e não administrativo. Com isso, ele concordou. Mas ele disse que deve ser olhado não sobre esse aspecto, mas sobre o aspecto, digamos, de um direito sancionador. Segundo o ministro, o direito penal, o direito administrativo sancionador, ou seja, procedimento disciplinar, e a ação por improbidade administrativa são ações, são exercícios do ius punientis estatal que estão inseridos dentro de um direito maior, que é o direito sancionador. E qualquer princípio que se aplique a um desses direitos, ou ao direito penal, ou ao direito civil, ou ao direito administrativo sancionador, deve ser aplicado para todos. Dessa forma, o princípio da retroatividade benéfica na ação do direito penal deve ser aplicado também à ação por improbidade administrativa, porque, assim como o direito penal, se trata de um direito sancionador. Então, segundo o ministro, não é porque há autonomia de instâncias entre o penal e a ação por improbidade administrativa que não serão aplicados os mesmos princípios, né? Ele reconhece que está expressamente dito na Constituição Federal que trata-se o princípio da retroatividade benéfica, ele é penal, mas deve ser aplicado a todos os outros direitos sancionadores, como acabei de referir. Então, segundo o ministro, com esta justificativa, as novas regras da Lei 14.230, que modificou a Lei 8.429, se forem mais benéficas para o réu ou para o investigado, devem ser aplicadas de forma retroativa. Então, na prática, o que entende o ministro? Olha, as ações em curso, os processos em curso e as investigações em curso que tratem sobre ação por improbidade administrativa culposo devem ser fulminados, porque a nova norma, a 14.230, que tirou a culpa do elemento subjetivo do ato de improbidade do artigo 10, deve ser aplicado retroativamente para beneficiar o réu. Perfeito? Então, segundo o ministro Mendonça, deve haver a retroatividade dessas normas com relação ao elemento subjetivo. Ele emendou também o seguinte: com relação aos processos transitados em julgados, né, essa retroatividade ela é relativa. Em que sentido? A nova lei retroage, mas a sentença transitada em julgada, ela somente poderá ser fulminada através de uma ação rescisória. Então, em suma, os processos e investigações em cursos devem ser fulminados. E as sentenças já transitadas em julgadas, ela pode ser fulminada desde que seja tenha como objeto de uma ação rescisória, que deve ser ajuizada pela parte interessada. Perfeito? Com relação à prescrição, o que afirmou o ministro Mendonça? Bem, confesso que tive um pouco de dificuldade de encontrar um liame entre o fundamento trazido pelo ministro Mendonça e a sua conclusão do voto, né? Primeiro, em sua fundamentação, ele é bem claro: olha, a prescrição, os novos prazos prescricionais, eles não retroagem
não retroagem aos processos e ações em curso e as investigações em curso. Então, isso deixou bem claro de que não retroage. No entanto, ele diz o seguinte: não retroage, mas tem que haver uma aplicação imediata. Então, na prática, quando ele fala isso, olha, não retroage, mas tem que ter uma aplicação de forma imediata, praticamente está dizendo que retroage, né? Fazendo um breve parênteses, o que foi que modificou na prescrição com relação à lei de improbidade administrativa? Os senhores sabem que a lei 8.429 tinha digamos assim, um ditame normativo prescricional, 5 anos, né, a partir da perda do cargo e outras situações. Agora, digamos assim, houve um dinamismo normativo, uma modificação legislativa total com relação à regra da prescrição e seus respectivos prazos. Agora, existe uma prescrição geral, que é de 8 anos a contar dos fatos, né, do fato que caracterizou o ato de improbidade administrativa, e existe também uma prescrição intercorrente que não existia na lei anterior. Então, houve uma elasticidade do prazo, mas também trouxe a previsão dessa prescrição intercorrente, né, que deve se dar no prazo de 4 anos entre os prazos interruptivos a contar do ajuizamento de uma ação por improbidade administrativa. Portanto, essa prescrição intercorrente, na prática, ela vem a beneficiar o réu, pois não existia anteriormente, né? Digamos assim, está mais fácil prescrever os atos de improbidade administrativa. Então, o que está em discussão aqui é justamente se essa prescrição geral e a prescrição intercorrente, ela deve retroagir ou não para beneficiar o réu, né? E o Mendonça afirmou que não retroage, mas aplica de forma imediata. E como é se aplicar de forma imediata, segundo o Mendonça, o ministro Mendonça? Ele diz que a prescrição, a nova prescrição, ela deve ser aplicada a partir da data da publicação da nova lei, ou seja, da 14.230, considerando o prazo já transcorrido anteriormente, de forma pretérita. Digamos assim, que existe um processo judicial onde já transcorreram 4 anos, né, desde a prática do fato. Com a aplicação imediata, já que se trata de uma prescrição geral de 8 anos, restaria somente mais 4 anos para que houvesse a sentença condenatória ou absolutória do réu com relação à ação de propor improbidade administrativa, certo? Bem, gente, basicamente é isso. Eu acho que me alonguei, mas é um assunto que não temos como não nos alongarmos, né? Bem dinâmico, cheio de nuances. Espero que essa exposição sirva tanto aos promotores de justiça, aos servidores que também trabalham no âmbito do Ministério Público, né? Há outros órgãos que têm também legitimidade para ajuizamento dessa ação, como também aos próprios advogados, né? O nosso interesse aqui é trazer de forma o mais isento possível alguns pontos importantes da matéria que trata sobre direito difuso e coletivo, e improbidade administrativa está inserido nisso, né? Para fechar, eu trago só uma observação bem interessante do voto do ministro Alexandre de Moraes, né? Que eu tentei procurar no voto escrito, mas eu não encontrei. Mas assistindo a sessão, o ministro Alexandre de Moraes, ele fez uma referência que me parece muito importante ao falar sobre o dolo da improbidade administrativa. Nós sabemos que a Lei 14.230 trouxe uma inovação quanto ao dolo, né? Anteriormente, bastaria digamos assim, a voluntariedade do agente para a prática do ato de improbidade administrativa. Esse era o dolo, né? Com a nova Lei 14.230, foi inserido um dolo específico. Não basta só isso. É preciso a voluntariedade e a clara intenção de praticar o ato de improbidade administrativa, né? Como se fosse assim, a intenção da intenção. E o ministro Alexandre de Moraes, ele falando sobre esse dolo específico, ele afirmou claramente dizendo o seguinte: olha, eu tenho a concepção de que o dolo não mudou,
né? Dolo é dolo. O dolo que se exigia antes, exige-se agora também. O dolo não mudou. A improbidade administrativa sempre exigiu uma responsabilidade subjetiva e não objetiva, ou seja, dolo é culpa. Então, o dolo que antes vigia é o mesmo dolo que também está vigendo com a 14.230. O que ele disse foi somente o seguinte: quanto ao dolo específico, o agente legislativo, o legislador, somente foi mais específico, mas não quer dizer que mudou a questão do dolo. Existe o mesmo dolo que era exigido sobre a vigência da Lei 8.429. Perfeito, gente? Então é isso. A gente vai acompanhar aqui o restante do julgamento. Me coloco à disposição. Nosso objetivo, como eu falei, é disseminar essas informações, disseminar essa matéria, já bastante cobrada em concursos públicos, não somente em Ministério Público, mas também do Judiciário e até mesmo em algumas provas de analista também. Então, nós vamos sempre levantar essa bandeira de direito difuso coletivo, com a qual já trabalho praticamente há 15 anos com essa matéria, e que o meu objetivo é disseminar um pouco essa experiência que eu tenho e também trocar informações e ideias com todos vocês, tudo bem? Pois um grande abraço e a gente se encontra novamente.